Olá, queridos, que Jesus nos abençoe. Vamos dar início à doutrinária da tarde de hoje, lendo uma mensagem do livro Fonte Viva, do Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. O capítulo é 82, intitulado Quem serve, prossegue. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Jesus, Marcos, capítulo 10, versículo 45. A natureza, em toda parte, é um laboratório divino, que elege o espírito de serviço por processo normal de evolução. Os olhos atilados observam a cooperação e o auxílio nas mais comezinhas manifestações dos reinos inferiores. A cova serve à semente. A semente enriquecerá o homem. O vento ajuda as flores, permutando-lhe os princípios de vida. As flores produzirão frutos abençoados. Os rios confiam-se ao mar. O mar faz a nuvem fecundante. Por manter a vida humana no estágio em que se encontra, milhares de animais morrem na terra, de hora a hora, dando carne e sangue em benefício dos homens. Infere-se de semelhante luta que o serviço é o preço da caminhada libertadora ou santificante. A pessoa que se habitua a ser invariavelmente servida em todas as situações não sabe agir sozinha em situação alguma. A criatura que serve pelo prazer de ser útil progride sempre e encontra 1000 recursos dentro de si mesma na solução de todos os problemas. A primeira cristaliza-se, a segunda desenvolve-se. Quem reclama excessivamente dos outros por não estimar a movimentação própria na satisfação de necessidades comuns, acaba por escravizar-se aos servidores, estragando o dia quando não encontra alguém que lhe ponha à mesa. Quem aprende a servir, contudo, sabe reduzir todos os embaraços da senda, descobrindo trilhos novos. Aprendiz do Evangelho que não improvisa a alegria de auxiliar os semelhantes, permanece muito longe do verdadeiro discipulado, porquanto o companheiro fiel da Boa Nova está informado de que Jesus veio para servir, e desvela-se em benefício de todos até o fim da luta. Se há mais alegria em dar que em receber, há mais felicidade em servir do que em ser servido. Quem serve, prossegue. Então, meus irmãos, vamos agora fazer a nossa oração de abertura, após essa maravilhosa leitura edificante. Amado Pai Deus, grande escultor do universo, aqui estamos reunidos em Teu nome para dar início a mais um trabalho que leva o Teu nome de paz, de fraternidade, de esperança. Queremos lhe pedir, amado Pai, que continue iluminando os bons amigos espirituais que sempre se fazem presente, nos amparando, nos fortalecendo e nos conduzindo ao caminho da iluminação. Queremos lhe pedir também que continue nos fortalecendo a todos enquanto humanidade, que nossos corações, sempre os ventos da esperança, do amor e da paciência possam fazer residência sempre. E que o Senhor nos fortaleça e que nos ajude a estarmos sempre dispostos ao bem e a servir ao nosso próximo. Sendo assim, querido Deus, em Teu nome e com a Tua permissão, vamos iniciar a exposição da tarde de hoje. Que assim seja. Com a palavra, nossa querida irmã Alexandra. Que Jesus nos abençoe, meus amigos. Vamos iniciar mais um momento doutrinário e hoje o capítulo qual nos foi intitulado, nos foi dado como oportunidade de evolução, foi o capítulo 14, intitulado Aqueles, do livro Paciência, ditado pelo Espírito Emmanuel e psicografado por Francisco Cândido Xavier. E então, como todo o livro, o capítulo Aqueles traz uma reflexão de suma importância para os nossos contextos de relacionamento interpessoal. E esse relacionamento interpessoal, sendo, de modo até geral,
mas também trazendo um contexto em cada núcleo importante que aquele indivíduo tem em si uma responsabilidade maior. E então, Emmanuel, inicia nos primeiros parágrafos sobre aqueles a quem nós devemos nos responsabilizar por manter uma afetividade harmônica. E esses são, na verdade, indivíduos que já se relacionaram com nós em um passado não muito distante e que, nessas muitas relações, seja lá relações de qualquer espécie, nós, de um modo geral, sendo aqueles que estão reunidos por esses laços de afetividade conturbada, esses indivíduos tiveram, então, ações infelizes um para com o outro, onde o coração foi magoado, onde a traição ela foi, com certeza, lançada, onde a mentira, a intriga fez morada nos corações, e diante não só desses, mas de todos os ímpetos de ofensa e de agressão à vida emocional, à vida íntima do outro, todos nós fomos levados a cometer vários crimes, não entendendo somente crimes de natureza hedionda, onde nós podemos observar assassinatos e diversas crueldades que extinguem a vida orgânica, mas também fomos, com certeza, levados pelo nosso instinto ainda agressivo a cometer várias infrações contra o mundo íntimo do outro. E entendendo que a ofensa, ela não é só caracterizada pela extinção da vida. A ofensa, muitas vezes, ela assume um caráter onde não há uma extinção da vida, não há uma morte, mas há uma ausência, uma falência de doação de amor, há uma negligência de se doar amor. E com isso, há sim um sofrimento do indivíduo, porque todo aquele que se recusa a dar amor, todo aquele que negligencia o amor dentro de um relacionamento interpessoal, todo aquele que se recusa a dar, a emitir, é um indivíduo que começa a semear em seu próprio coração as amarguras para o dever a cumprir. E esse dever a cumprir é, sim, o aprendizado por meio, para esse amor. Então, quando se semeia no coração do semelhante a ausência desse sentimento, seja lá por diversas formas, como nós citamos, há imediatamente uma transgressão da lei divina. E toda transgressão à lei, toda transgressão à ordem que impera no universo nos levará imediatamente a um estado de necessidade íntima para um aprendizado esse que tem como objetivo eliminar em nós as causas, as razões que não nos fazem ou não nos fez amar aquele que estava ao nosso lado. Não só eliminar as causas, como também a entender o que o outro, ou viver o que o outro viveu dentro daquela ofensa, daquela negligência que nós fomos os responsáveis. Pois partindo do princípio de que
o amor a nós determina a forma como nós nos portamos em relação ao nosso próximo, entendendo a nós, vivendo, em nós, com certeza nós vamos passar a melhor compreender e a viver com o próximo. Então, sentindo em nós todas as amarguras que nós fomos responsáveis pelo sofrimento dos outros, é que conseguimos, de fato, compreender o quanto o outro foi prejudicado, o quanto eu consegui prejudicar, o quanto eu não devo prejudicar. E a partir daí, eu encontro o que é o amor. Infelizmente, os corações humanos, ainda imperfeitos, nós todos a caminho do amadurecimento psicológico, nós temos dificuldade de compreender as leis divinas pelos mecanismos amorosos que o Pai nos orienta. E resta-nos, dentro de nossa animalidade, dentro de nossa ancestralidade primitiva, dentro de nosso ego exacerbado, dentro de todo o nosso comodismo, dentro de toda a nossa descrença, resta-nos os mecanismos dolorosos de expiação, para então, sentindo em nós o que o outro, sofreu, conseguimos então, portando da escuridão que fomos responsáveis para o outro, sofrer, é que vamos conseguir, ou melhor, é que vamos ter mais ímpeto e estímulo para dentro dessa escuridão buscar a luz. Então, nesse mecanismo de expiação, nesse mecanismo de necessidade de reparação, é que nós temos um ímpeto, temos uma força a mais a nos direcionar, a nos alavancar para, de fato, a reestruturação desses laços. Porque se a ordem ela não for cumprida dentro dos objetivos divinos, cada indivíduo ficaria dentro do seu contexto, reservando nos próprios corações todos os mecanismos de distanciamento íntimo, movidos pela mágoa, pelo ressentimento, pela vingança. E dentro do plano que Deus reserva para nós, dentro de nosso estágio final, ao qual todos devemos alcançar, não existe em nenhum momento vidas isoladas, caminhadas isoladas. O que vai existir futuramente é a união de todos os seres pelo amor. Então, para que essa lei se cumpra, é preciso que nós possamos reestruturar os laços afetivos que foram rompidos, que foram mal geridos em um passado. E, entendendo esse princípio ao qual todos nós estamos submetidos e o qual, dentro da doutrina espírita, nos é ofertado para a compreensão, a partir desse princípio, nós vamos compreender de forma lógica, de forma racional e de forma espírita que todo aquele ao qual eu me relaciono e tenho dificuldades para me relacionar, portando então uma mágoa, portando então um sentimento íntimo que me repele, que me dificulta compreender, que me dificulta tolerar o outro, pode ter certeza, se no meu coração eu enxergo tais posicionamentos, com certeza eu e esse indivíduo temos muito o que aprender, eu e esse indivíduo temos muito do que buscar, temos muito do que nos relacionar para reestruturar os laços que foram rompidos ou mal geridos no passado. E é preciso que tenhamos essa certeza, porque se não tivermos essa certeza de que eu e aquele indivíduo que eu tenho dificuldade de me relacionar, é preciso que eu tenha, se eu não tiver essa certeza de que nós precisamos nos harmonizar perante as leis divinas, dificilmente eu vou conseguir, então, firmar o laço de amor que existe entre nós, entre esses indivíduos. Porque
toda relação onde há uma traição, onde há uma decepção, há uma entrega de responsabilidade, de afeto, e na maioria das vezes essa entrega ela não foi valorizada, ela não foi honrada, ela não foi atendida. E como nós somos seres imperfeitos, toda vez que entregamos amor, nós exigimos também receber amor como recompensa. E todas as vezes que a gente não recebe esse amor, a gente começa a se decepcionar. Não deveria ser assim, mas a gente se decepciona toda vez que não é correspondido em todo intento, em toda busca, em toda dedicação, em toda tolerância, em toda entrega. E também a partir daí os laços começam a ser desestruturados, a confiança se perde, a expectativa não existe mais. E aquele ser, né, que a gente ofereceu toda uma vida acaba nos decepcionando dentro de algo que a gente não consegue obter dele. Mas é claro, como a gente vai obter algo do outro se a gente ainda não consegue viver esse algo dentro de nossos corações? Como a gente pode exigir do outro um amor, uma ternura, uma gratidão, um respeito, se a gente não consegue viver tudo isso dentro de nós, partindo também do princípio de que o amor ao próximo, ele é um correspondente natural do amor a si mesmo. Então, muitos laços, eles são fortemente ligados, né? E muitas almas se ligam, se permanecem ligadas dentro desse sentimento de desarmonia, de má compreensão. Então, quando eu tenho certeza, né, do que ocorreu e do que acontece comigo e com aquele outro, que eu tenho dificuldade de relacionamento, eu vou passar a compreender pela óptica da imortalidade da alma, pela óptica da reencarnação, da pluralidade das existências e pela óptica também de nossas imperfeições morais, o quanto eu e aquele indivíduo fomos, né, unidos pelos laços familiares, pelos laços sanguíneos, tivemos a oportunidade pela reencarnação e voltando para cumprir um objetivo, o qual somente nós, em nosso íntimo, né, seremos capazes de compreender, mas que, de forma geral, sabemos que é a reestruturação daquele laço de afeto, daquele laço de amor, daquele laço de afetividade, mas intimamente, né, o que eu devo fazer, como eu devo me portar, só o mundo íntimo de cada um sabe. Mas respeito, mais tolerância, mais perdão, como adentrar no mundo íntimo do outro ao qual eu tenho dificuldades, ao qual eu me repilo naturalmente, eu não consigo confiar, não consigo aceitar aquela pessoa, não consigo compreender, não consigo tolerar. E nesse momento é preciso que nós possamos de fato ter a certeza de que existe sim em cada núcleo ao qual nós fazemos parte um indivíduo que exibe essas dificuldades de relacionamento. Não só o indivíduo exibe, como nós também temos essas dificuldades. Porque é natural que tenhamos dificuldades com outras pessoas e que outras pessoas tenham conosco. Afinal, estamos aqui para experienciar o amor que não foi doado, o amor que não foi bem doado, o amor que foi mal gerido, o amor de que foi negligenciado. Então, partindo do princípio de que nós somos seres que estamos aprendendo a amar, em muitos momentos, pelo não saber, erramos ao amar. E onde estão essas pessoas as quais foram para nós vítimas do não saber amar? Vítimas do não saber perdoar, vítimas do não saber aceitar, tolerar, vítimas de nós mesmos. Onde estão essas pessoas? Ou também onde estão as pessoas, né, que são vítimas de nós e também nós enquanto vítimas? Onde estão, né, esses algozes ofensores de nossos corações? Será que estão distantes? Estão em outros planetas mais avançados? Podem ter, claro, né? Mas antes do espírito se depurar completamente, uma necessidade dele estar se reorganizando amorosamente com todos os indivíduos. Não existe chegar na perfeição sem eu estar
em conjunto amoroso com todos os indivíduos, que é assim a referência que nós temos de Jesus, amor a todos. Então, no momento que eu passo a compreender essa verdade de que eu, por não saber amar em muitos outros momentos passados, hoje eu preciso me organizar para saber amar aos meus semelhantes aos quais eu ofendi, eu tenho certeza do que eu devo fazer naquele ambiente, naquele contexto. Então, retomando, todos temos, e a princípio, dentro do lar, residem, mais fortemente e mais necessariamente os laços onde devem ser geridos o amor. Um pai, uma mãe, um filho, um tio, um avô, uma avó, toda a família e todos os seus integrantes são núcleos de redenção, são núcleos de aperfeiçoamento moral. E mesmo que não se tenha inimigos do passado, e inimigos não entendamos somente como onde a ofensa pela inimizade foi somente um crime, como nós podemos citar, pode ter acontecido a ausência de amor, pode ter acontecido várias e várias mortes morais dentro do ser, onde não extinguiu a vida, mas extinguiu uma vida interna. Então, pensando nesse tipo de ofensa também, uma palavra não dita e todas as outras repercussões, o ambiente familiar, ele traz essa necessidade para as almas se reestruturarem. Então, por mais que não ocorra dentro do núcleo inimigos do passado, que muitas vezes ocorre com muita frequência, já que a Terra, é um mundo de provas e expiações, então o que a gente vai ver, em suma e em maior parte, vai ser o mal predominando sobre o bem, como a gente já observa, muitas e muitas dificuldades de relacionamento, muitas e muitas dificuldades de diálogo no núcleo familiar, muitas e muitas dificuldades de aceitação, de expressão da amorosidade, porque quando a gente começa a entender o que é o amor, a gente entende o que é a falta do amor. Porque partindo do princípio de que amor é todo beleza, é todo perfeição, e que nós ainda não conseguimos expressar essa toda perfeição pela nossa inferioridade moral, ainda por nossas mazelas, nós vamos observar o quanto somos seres praticamente com muitas dificuldades de amar, e o quanto os seres que estão ao nosso lado também exibem uma dificuldade em nos amar, ou seja, o quanto nós temos dificuldade de dar o melhor dentro do amor e de quanto o outro tem dificuldade de dar o melhor para nós dentro do amor. Então, há uma rede bidirecional de dificuldade de expressar a amorosidade. E as consequências, tanto para uma parte quanto para outra, são nefastas, porque falta de amor provoca no ser espiritual, provoca no ser emocional uma fragilidade, uma fraqueza íntima muito grande. E essa fraqueza íntima, essa fragilidade emocional vai gerar repercussões de relacionamento, vai gerar repercussões, dificuldades de ter uma afetividade, de ter uma compreensão, de ter uma tolerância, de ter um perdão. Então, pela falta de amor, tanto para doar quanto para receber, a gente não sabe, como se relacionar em todos os meios aos quais nós fazemos parte. Então, dentro do núcleo familiar, vai ocorrer os maiores desafios íntimos para as criaturas humanas. E por mais que não ocorram inimizades, animosidades tão grandes, que alguns exibem em sua maior força, animosidades e espíritos totalmente que não são afins, mas sempre vai ocorrer uma necessidade, se não de expiação, como de provação, de reparação. Eu preciso doar, aquela alma que eu não doei, o que eu deveria doar. Não existe exatamente nesse caso inimizade ou um ódio, mas exibe uma responsabilidade em dar o que eu não dei. Lembrando que, foi o que eu deveria ter comentado, mas acabei me passando, expressar o amor deve ser em sua maior pureza.
Então, a expressão da amorosidade em qualquer núcleo ao qual nós estamos inseridos, ela perpassa muito além do que os olhos materiais é capaz de perceber. Então, tudo que nos oferece e que atende ao corpo material, seja lá de qual forma for, é uma forma de cuidado, de manutenção da vida, de expressão do amor, mas há também muitas outras vertentes dentro de nosso íntimo que merecem amor e que não são atendidas. Acredito que todos nós podemos, nesse sentido, nos recordar de que nem sempre um alimento atende uma necessidade íntima, de que nem sempre uma roupa consegue agasalhar o coração. Nem sempre aquela roupa consegue nos proteger, né, de uma frieza íntima muito grande. Para a frieza da alma, para a indiferença moral, é preciso amor. Mas esse amor eu consigo obter com alimentos, com roupas, com educação. Com educação, eu digo educação intelectual também, mas há outras formas de se manifestar também a amorosidade que vai atender principalmente não só, ou melhor, não ao corpo físico, a manutenção da vida, como também a manutenção da vida íntima daquele indivíduo. E isso, nós sabemos, vai muito além. É um abraço sincero, é a expressão de carinho, de ternura. Quantas vezes nos abraçamos no dia? Quantas vezes nós nos beijamos durante o dia, um beijo fraterno? Quantas vezes nós trocamos palavras de incentivo e de apoio durante o dia? Quantas vezes nós paramos para ouvir e conversar, né? Para dialogar, onde a escuta é uma forma de porta-voz de Deus, não conversação diária de contextos do dia a dia, mas uma conversação que revela a necessidade da alma. Será que eu consigo perguntar para o meu próximo quais são as suas necessidades íntimas e como eu posso atender às suas necessidades íntimas? O que eu posso fazer para lhe ajudar a você intensificar o seu progresso evolutivo e conquistar mais paz de espírito, partindo do princípio de que conflitos todos temos e paz de espírito é a nossa meta. Todos nós sofremos intimamente em maiores ou menores graus. E quem está atendendo às nossas decepções, angústias e sofrimentos íntimos? Claro, nós temos Deus, os espíritos amigos e toda uma gama de recursos da espiritualidade superior para atender a nossa necessidade moral. Mas lembrando da importância que o outro exibe em nosso dia a dia, do quanto o outro é importante para eu amar a mim e amar a Deus, como eu estou me tornando disponível para que aquele outro consiga me auxiliar e como eu estou também me pondo à disposição para auxiliar o outro. É claro que em muitos momentos uma conversa, um diálogo desse porte pode ser difícil de acontecer, desde quando um diálogo desse porte, a gente entende, é um diálogo até com contexto espírita, mas a linguagem do amor não exibe características ou não exibe em si especificações. A linguagem do amor é uma linguagem do coração. E somente aquele que consegue ouvir o próprio coração e as próprias necessidades consegue, então, se predispor a ouvir e a entender a necessidade do outro. E isso daí é íntimo e particular de cada um. Enquanto eu posso precisar de um abraço, de um cafuné, o outro pode precisar de uma palavra de força moral. Enquanto uma outra pessoa precisa, por exemplo, de uma conversação mais rígida, né, de uma conversação mais séria, uma outra pessoa pode não precisar disso, mas pode precisar de uma outra linguagem completamente diferente. Então, todos os recursos que o amor exibe para se adentrar no coração do outro são válidos e devem ser buscados por nós. Mas é claro, quando existe uma barreira entre eu e entre aquele outro, que a gente sabe que existe,
não só no núcleo familiar, em todos os outros núcleos dos quais eu faço parte. Na casa espírita eu encontro dificuldade de relacionamento, no ambiente de trabalho eu encontro dificuldade de relacionamento, no ambiente escolar, no ambiente acadêmico, em qualquer ambiente eu encontro, ou melhor, indivíduos aos quais eu me relacionei, não soube me relacionar e eu preciso então reparar. Então, ao identificar, é preciso que eu repare utilizando a linguagem, a melhor linguagem possível para atender aquela necessidade do outro. Lembrando, então, que sempre para nós atendermos de forma efetiva a necessidade do outro, é preciso eu atender a minha própria. Lembrando que o amar ao próximo, ele depende também do amar a mim mesmo. Então, quando eu consigo vasculhar em mim a minha necessidade íntima, quando eu consigo encontrar em mim as minhas angústias e os meus conflitos, eu vou saber melhor identificar as necessidades, as angústias e o conflito do outro, porque quando o outro exibir, as pessoas sempre exibem na fala, e nisso até a própria psicanálise já traz uma explicação, né, pelos atos falhos, e a partir daí adiante, todos nós sempre exibimos em nossa fala, em nossos hábitos, em nossos vícios, em nossas crenças, sempre exibimos as nossas angústias e os nossos sofrimentos. Seja lá uma frase de baixa autoestima, seja lá um comportamento que negligencia, né, um autocuidado, seja lá um vício que nos impele de cuidar melhor do corpo físico e nos deteriora, seja lá um comodismo que nos faz nos autossabotar e impedir nosso avanço, sempre de alguma forma nós revelamos as nossas angústias e conflitos. Mas será que eu consigo identificar, né, um grito de socorro, um sofrimento nessas posturas dos meus irmãos? Para melhor identificar, eu preciso me identificar. Porque quando eu observo, por exemplo, que eu me autossaboto, eu consigo perceber que aquele meu irmão também está se autossabotando. Quando eu percebo em mim que eu sou carente de um abraço, poxa, eu vou entender quando aquele outro está querendo um abraço e às vezes não pede. E em mim, como eu já observo que ele precisa e não está conseguindo se expressar para pedir, eu abraço ele. Será que eu consigo observar em mim que minhas frases, meus pensamentos, eles são também portadores de um complexo de inferioridade, onde eu me subestimo, onde eu revelo um pessimismo, onde eu revelo uma intolerância, onde eu revelo uma descrença, onde eu revelo um desânimo? Quando eu me observo, eu vou conseguir também, a partir daí, me esforçar para corrigir e observar tudo isso correspondente no outro e auxiliar aquele outro com mais segurança. A gente consegue auxiliar o outro com segurança quando a gente sabe o que exibe o coração do outro. Porque a gente não pode tratar os outros de forma generalizada. Todos somos imperfeitos, todos precisamos de amor, todos precisamos de abraço, todos precisamos de beijo, todos precisamos de palavras de incentivo, todos precisamos da doutrina espírita, todos precisamos de tudo isso. Mas cada um vai exibir comportamentos, tendências e necessidades mais ou menos diferentes do outro. Então, eu não posso tratar todo mundo de uma forma igual. Eu preciso compreender o que aquele coração do outro está precisando. E para isso, claro, exibe tempo. E é por isso que os agregados familiares, eles existem. Afinal, olha quanto tempo uma criança demora para se tornar adolescente, para se tornar adulto, para exibir suas inclinações, para manifestar suas más tendências. Olha quanto tempo os pais têm para observar as más tendências, para observar as inclinações positivas e, a partir daí, saber direcionar, impulsionar o progresso intelecto-moral daquele ser. Ao mesmo tempo que, olha quanto tempo o filho também tem para observar as mesmas conjunturas nos pais. Claro que uma função maior é dos pais, né, sabendo da importância, mas os filhos também exibem uma responsabilidade natural. Os irmãos
dos tios e aí adiante. Quanto tempo um agregado familiar tem para se conhecer e para aprender a conviver, respeitando as diferenças, compreendendo as limitações de cada um? Quanto tempo Deus nos dá para observarmos isso e para sanarmos então as diferenças, enchendo o coração daqueles que estão ao nosso redor de amor? Quanto tempo nós temos? Pouco ou muito? Isso depende do planejamento reencarnatório de cada um. Mas o que importa, em suma, é o que eu posso fazer hoje. O que eu posso fazer agora, eu devo fazer. E é por isso que aqueles que Emmanuel nos trazem são esses indivíduos que eu preciso aceitar que eles me trazem um constrangimento moral, no sentido de que eles me desafiam a amá-los, porque eu ainda não consigo amá-los. Fato. Aqueles me desafiam ao meu progresso, aqueles exibem em mim o que eu devo fazer para me impulsionar alcançando as leis divinas. Aqueles me educam e me ensinam que o perdão ainda não foi dado. Porque se há ainda dificuldades no relacionamento, o perdão ele não foi concedido. Pode até ter sido proferido, quem sabe, na conjuntura do planejamento antes de voltarmos, que tudo é planejado. Mas vivendo o perdão, será que eu estou conseguindo viver esse perdão daquela ofensa do passado? Viver aquele perdão. E por mais que tenha-se dificuldades de confiar, o perdão, ele não vai simplesmente fazer com que aquelas almas possam uma confiar no outra, desde quando os laços de confiança foram rompidos. Mas o perdão vai possibilitar tirar aquela barreira, aquele gelo que existe entre eu e aquele indivíduo. E eu vou conseguir tocar no coração dele. Vou conseguir fazer muitas coisas que eu não consigo no momento. Então, aqueles são para nós oportunidades de amor. E, claro, não vamos nos punir por ainda não conseguir. Não vamos nos exigir. Porque assim também estamos exigindo que aquele outro tenha comportamentos que às vezes ele não consegue exibir por suas próprias limitações. E a gente quer, porque quer, seres perfeitos ao nosso lado. E não é assim. Se nós nem mesmo somos, então não vamos nos punir por ainda não conseguir. Não vamos nos exigir para também não exigir do outro. Vamos respeitar o passo que nós estamos dando, não nos acomodando com o fato de não ainda conseguir doarmos, expressarmos o amor de maneira íntegra, mas respeitando o que a gente consegue dar, tendo em mente que eu posso ir mais além e que tudo depende de mim, do agora. E claro, recursos sempre estão à disposição para melhorar esse interrelacionamento. A oração, o próprio Emmanuel traz no capítulo, o quanto a oração ela favorece uma libertação energética, favorecendo e reaproximando esses indivíduos. Se eu tenho dificuldade de me relacionar, oremos. Oremos incessantemente para aquele indivíduo. A oração não vai ser destinada para aquele indivíduo se transformar, e eu aceitar aquele indivíduo, né? Não é um passe de mágica que a oração vai proporcionar. Olha, ele mudou, olha, eu estou conseguindo aceitar ele. Não é assim. Isso tudo pode acontecer, pode, mas a oração, ela não vai ser mágica. A oração vai possibilitar uma maior disposição íntima para mim e para o outro, para que aquela reaproximação possa acontecer e os laços possam ser reestruturados. Então, quando se ora, se envia, se forma uma corrente de forças energéticas entre um e entre outro. E quando a oração tem um objetivo sublime,
aquela onda vibracional vai ter um conteúdo elevado, vai ter um conteúdo de amor. E o amor, quando une os seres, tem uma possibilidade enorme, não, melhor, possibilidade não. O amor, quando une os seres, ele consegue, né, reverter todo o sentimento de animosidade. Ele consegue, né, preencher os vazios. Ele consegue proporcionar para o indivíduo um bem-estar e um sentimento maravilhoso. E claro, quem está sendo envolvido por essas ondas tem mais facilidade, mais disposição para amar, para perdoar, para compreender. E por que não, nesse sentido, eu já consigo observar uma mudança de comportamento, uma mudança de aceitação, tanto para mim quanto para ele. Consigo aceitar com mais facilidade, consigo observar os defeitos, as imperfeições e não me incomodar como eu me incomodava antes. Consigo respeitar melhor e tudo parece lindo e maravilhoso pelo poder da oração. Assim também como a visualização. Visualizemos-nos com aquele outro que tenhamos dificuldades, né? Visualizemos em nosso plano mental, fazendo uma oração, preparando o nosso íntimo, preparando o nosso campo vibracional, rogando a Deus e os espíritos amigos e mentalizamos, visualizemos nós e aquele ser, pedindo perdão, pedindo aceitação, pedindo desculpas, abraçando, beijando, tudo no plano íntimo e com certeza no plano físico pode acontecer maravilhas. Experienciemos essas oportunidades e esses recursos que temos à nossa disposição para selar o amor com esses indivíduos que nós devemos muito afeto. Então, que possamos, a partir deste momento, selar esse compromisso nós interno, né, de orar e de visualizar. Orar e visualizar com esses indivíduos. São muitos? Vamos trabalhar por partes. Vamos trabalhar com os que mais desafiam a nós. Podem ter certeza, meus queridos. Nós vamos observar diferenças, muitas diferenças. Podem ter certeza, as diferenças vão acontecer. Tudo pelo poder da oração, pelo poder da conexão, pelo poder de Deus. Porque quando há uma disposição íntima para reverter um processo, Deus e os espíritos amigos sempre nos favorecem. E principalmente nesse momento onde há em nós uma necessidade urgente de nos reconectarmos com todos os seres que estão ao nosso redor, dentro do núcleo familiar principalmente, esse compromisso nós devemos selar em nós. Então que possamos orar, visualizar por aqueles que temos dificuldade de nos relacionar e vamos enxergar pessoas diferentes. Vamos enxergar pessoas que são tão frágeis quanto nós. Vamos enxergar pessoas que têm tantas limitações quanto nós. Vamos enxergar o que a gente não estava conseguindo enxergar antes. Vamos conseguir enxergar uma pessoa carente de afeto, que está gritando que quer o nosso amor e que a gente não quer. Vamos enxergar pessoas que nos amam e que a gente acredita em muitos momentos que não ama. Enfim, cabe agora a cada um descobrir o que a oração, o que a visualização pode nos proporcionar com todos os seres aos quais temos dificuldades. E é importante ter essa certeza. Lembrando de tudo que a gente havia comentado, que sempre tem um ser que nós devemos afeto e temos dificuldades, ou que às vezes não possamos ter dificuldades, mas que devemos e temos uma responsabilidade de amar. Só o fato de estarmos em um núcleo familiar, temos uma necessidade enquanto irmão, enquanto pai, enquanto tio, enquanto qualquer característica que eu exiba, eu tenho uma responsabilidade de amar aquele dentro do meu contexto, enquanto primo, o que eu posso fazer, dentro do meu contexto, enquanto mãe, o que eu posso fazer, porque claro que a convivência dentro de ser mãe e filho é maior e eu posso fazer muito. De primo nem tanto, porque partindo do princípio que se mora distante, mas sempre eu posso fazer, eu devo fazer, né? Mais, né?
me responsabilizando por mais amar aqueles que estão ao meu redor. Que nós possamos fazer esse voto íntimo interno, lembrando também de amar a nós mesmos, nos respeitando, tendo carinho, tendo afeto por nós, observando nossas limitações, não nos acomodando a elas, mas simplesmente nos abraçando e dizendo para nós mesmos que somos fortes e que vamos conseguir sanar todas as sujeiras íntimas do nosso coração. O nosso muito obrigado a Deus pela oportunidade, ao canteiro, por esse momento, aos voluntários do canteiro, por toda a paciência com as edições de vídeo e tudo mais, aos espíritos bondosos que estão me auxiliando, que estão me intuindo, me inspirando para que as palavras possam ser ditas e vividas, principalmente. Que aquele que fala tem uma necessidade urgente também de viver a palavra, né, internamente em todos os momentos que for oportuno. Então, o nosso muito obrigado e até a próxima. Então, meus queridos, após essa abordagem que nos permitiu clarificar os nossos horizontes com a doce palavra do Evangelho, vamos fazer a nossa oração de encerramento. Querido irmão Jesus, grande amigo e companheiro de todas as horas, estamos finalizando mais um trabalho que leva a tua proposta santificante de amor e elevação ao Pai Deus. Queremos te agradecer por todo o roteiro divino que colocou na nossa frente há alguns milhares de anos atrás. Queremos agradecer a presença dos bons amigos espirituais que sempre se fazem presente, nos sustentando e nos fortalecendo. Que nós possamos, querido irmão, com o teu exemplo, com a tua força, nos inspirar cada vez mais na senda evolutiva do trabalho constante. Que nós possamos ter uma semana de paz e de autoiluminação. Que assim seja. Tenham todos uma boa tarde e uma boa semana. Obrigada a todos pela atenção e por sempre estarem conosco.